Vamos à Bíblia agora. Como que os discípulos entenderam a presença real? Agora eu vou só ler. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças e disse: "Este é o meu corpo que é entregue por vós, fazei em memória de mim." Do mesmo modo tomou o cálice, esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor, até que Ele venha. Estou lendo. Portanto, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que o come e bebe, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Aqui está claro Paulo dizendo que a comunhão não é símbolo, não é teatro, mas é o corpo do Senhor. Ele está falando, quem não acredita que é o corpo do Senhor, não deve comungar. Porque aquele que come e bebe, sem acreditar que é o corpo do Senhor, come e bebe o quê? A própria condenação. Quem acredita e comunga, salvação. Quem não acredita e comunga, condenação. Ah, mas não é dura a linguagem não? Está na Bíblia, eu não vou arrancar a parte da Bíblia para agradar você. Está aqui. Aqui está dizendo claramente. Então você leia esse texto para aqueles irmãozinhos que pegam no seu pé, porque muitos não conhecem. E eles não saberão explicar por que a Bíblia fala que a Eucaristia é realmente o corpo do Senhor. Rapidamente, eu quero mostrar para você, depois você vai ler, Ecclesiae de Eucaristia, é uma encíclica do Papa João Paulo II. Vai em qualquer livraria e fala, olha, página na internet, internet é de graça. Página de graça. Ecclesiae de Eucaristia. O Papa João Paulo escreveu uma encíclica só sobre a Eucaristia. Dibuia nisso na sua casa, meu irmão. Leia cada dia um capítulo pequenininho. Leia, grife, para você ter uma cultura bíblica, uma cultura teológica, uma cultura doutrinal, né? Leia lá, falando sobre que a igreja faz a Eucaristia faz a igreja. Quais são, interessante isso aqui, os 4 erros mais comuns contra a Eucaristia? Vou falar rapidamente, que eu quero rezar com vocês. Estamos no tempo ainda. Eu tenho 9 minutos. 4 erros comuns. Primeiro erro, a celebração da missa não é diferente de uma ceia. Esse é o primeiro erro. É uma barbaridade quando alguém que é católico, mas não entende nada do que está fazendo aqui, a pessoa passa para lá. Aí lá tem o cálice e o pãozinho. Aí a pessoa diz, é a mesma coisa. Lá na minha igreja era hóstia, aqui é um pão. A pessoa é uma ignorante eucarística. Ela não sabe o que é a Eucaristia. Se ela soubesse, ela veria que uma coisa é missa, outra coisa é Santa Ceia. Os protestantes têm Santa Ceia, que é memorial, é uma memória. Tem o quadradinho do pão, um cálice do vinho, eles comem aquilo, rezam, é uma presença simbólica de Jesus. Se eles não ajoelham, não adoram, não é Jesus, é uma lembrança da Santa Ceia. Nós não é uma lembrança, é um sacrifício. Sacrum facere, fazer o sagrado. Tanto é que o padre diz assim, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, não é Santa Ceia, é sacrifício. Jesus morreu no Calvário, e a Eucaristia atualiza o que aconteceu no Calvário. Eu sei que a linguagem é pesada, se quiser depois a gente aprofunda numa outra oportunidade. Olha para cá, isso é pesado, meu irmão. Eu sou o João, eu estou do lado de Maria, mamãe de Jesus. Do lado de lá está Maria de Cleofas. Nós estamos olhando para a cruz. O que nós estamos vendo? Jesus morrendo para a salvação do mundo. Hoje, 2016, Divinópolis, o padre ergue o cálice e a hóstia. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Corpo entregue, sangue derramado. Você está olhando para o altar. É Cristo morrendo para a salvação do mundo. Não há diferença alguma entre o que aconteceu no Calvário e o que acontece na Santa Missa. A Santa Missa atualiza no tempo e no espaço a salvação
do Calvário. Por isso que se diz a imagem espiritual da missa que você não vê e que eu não vejo. E São Gregório vai dizer, tem bem que não vê, senão você morre. Que na hora da missa acontecem coisas que os olhos não veem. E a igreja sabe. Tanto que a igreja diz assim, confessemos os nossos pecados. Aí você começa, confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, nós estamos por aqui mesmo, que pequei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos, omissões. Minha culpa. E peço, o espiritual. E peço aos anjos, porque eu estou na missa, tem muito anjo aqui, aos santos e a Virgem Maria. E a vós, irmãos e irmãs, que intercedeis por mim, você não está vendo, mas na hora da missa, tem pelo menos o número de anjo e o número de gente, porque seu anjo da guarda vai à missa, você não sabe. Então ele está do seu lado e ele adora Jesus. A Bíblia diz que serafins, potestades, querubins, descem sobre o altar no momento da consagração. Os santos se ajoelham. Quer dizer, é uma visão. Leia depois as visões de Santa Catarina na hora da missa. O que ela via? Tem um livrinho que chama A Visão Espiritual da Missa. É de cair. Não é? Até eles contam que uma criança pediu para Jesus que ele queria ver Jesus. E que ele nunca tinha visto Jesus. Aí a mãe levou o menino à missa, é fato real. Na Itália isso. Levou o menino para a igreja, a hora que o padre pega a hóstia, fala assim, tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue para vós. Aí o padre levanta. Quando o padre levanta, o menino assustado fala assim, ele vai cair! Aí a mãe, quieto! Quase que caiu. O pessoal achou que era piada. Depois chamou a mãe e o menino, perguntou o que era, o menino não quis falar nada. No catecismo ele desenhou. Ele desenhou o padre, segurando a hóstia, só que a hóstia, o padre segurava os dois dedões de Jesus, o dedão do pé. E o padre levantando a hóstia, Jesus grande assim, ó, na cruz. O menino viu. É o que acontece na celebração da Eucaristia. Aquela criança na Espanha, que após a missa falou para o padre assim, eu quero comungar. Ô padre, você não fez primeira comunhão. Eu quero comungar. Para ficar ali, vem cá. Chegou na sacristia, pegou uma hóstia da lata, toma, pode comer. Falou, esse eu não quero não. Eu quero que o senhor dá na hora da missa, aquele que brilha. Esse não tem brilho. Ele viu. Criança tem essas coisas. Mamãe e papai, presta atenção na sua criança, quando ela era pticolo. Entra ela numa igreja e fica olhando a criança. Ela está vendo alguma coisa que você não está vendo. Ninguém nunca viu isso. Ela fica assim, ó. Aí você olha, não tem nada. E ela está encantada com alguma coisa. Faz a experiência. Pergunta para a mamãe e para o papai, quem já entrou com criança na igreja, e achou que a criança estava encantada com uma coisa que ninguém estava vendo. Ela fica olhando para a parede assim, ó, e ri, e aponta. A mãe olha, não tem nada. É porque a criança é pura de pecado. Ela tem a visão espiritual aberta. Ela vê as coisas espirituais. Tem muito relato disso aí. Então a missa não é uma ceia de pãozinho e vinho. Presença real. Segundo o erro da Eucaristia, Deus está em todo lugar. Deus está na árvore, Deus está no passarinho, Deus está no rio, Deus está em mim, está em você, está na rocha também. Leia a Catecismo da Igreja Católica, 1373 a 1381. A Eucaristia não é reflexo de Deus. Ela é Deus. Ele não está em todo lugar e na Eucaristia. Ele está na Eucaristia. E se vê Deus pela obra da criação. Terceiro, tem gente que está falando isso aí, viu? A presença de Jesus na Eucaristia é só durante a missa. Durante a missa ele está na hóstia consagrada. Ele é ali. Acabou a missa, ele não está mais. São essas pessoas de dentro da igreja que criticam reserva eucarística, fala que não precisam. Criticam a adoração ao Santíssimo. Jesus é Jesus só durante a missa, depois da missa ele não está ali mais. E qual é o ensinamento da igreja? Enquanto existir matéria, existe presença real. Por isso quando você comunga, você tem que comungar e depois que comungar, qualquer fragmento na sua mão é comunhão, é Eucaristia. Nunca, não, tem que comungar. Tem gente que recebe a hóstia na mão, comunga e nem olha a mão. Tem que olhar direitinho, se não ficou um fragmento. Vê o padre no altar, ele pega âmbula por âmbula, purifica uma por uma, olha se não ficou nenhum fragmento, bate o corporal, bate o sanguíneo, coloca a água, bebe,
coloca mais, bebe. Tem um lugar na sacristia que é uma gavetinha, todo corporal e sanguíneo vai para ela. Quem lava tem que pôr primeiro em água. Lava primeiro na água pura. Aquela água é jogada no pé de uma planta. Depois que vai lavar com sabão, em goma. É a certeza que o fragmento é a presença real. É a presença real. Então não é só durante a assembleia reunida. E outra, o quarto erro que algumas pessoas têm cometido é a pessoa está com pecado grave. Ah, não. Eu vou comungar porque a comunhão é para pecador mesmo. Comunhão é para pecador mesmo. Mas pecador quer mudar de vida, meu irmão. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E diz para a mulher, vai em paz e não peques mais. Em outra linguagem, vai em paz e muda de vida. A comunhão é para todo pecador que deseja mudar de vida. Quem tem uma vida desregrada, uma vida de pecado grave, uma vida que não está nem tchum para nada, essa pessoa não deve se aproximar da comunhão, senão ela comunga a própria. Já li isso aqui para vocês hoje. Eu vou me abster do milagre de Lanciano, porque eu já falei sobre ele aqui na primeira pregação sobre a Eucaristia. Na internet está. O Mistério da Eucaristia, no YouTube, Projeto Luz e Vida. Foi feita essa pregação aqui. Eu apenas copiei de lá e pus aqui. Mas para a gente ganhar um tempo, eu já vou aqui para o que aconteceu com João Paulo II nos Estados Unidos. Com isso nós finalizamos. Olha que interessante. Depois você procura na internet, Milagre de Lanciano. Escreve Lanciano, como é italiano, CT, né? Lanciano. Lanciano. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui eu fiquei encantado. Minha mãe leu lá em casa e chorou. Meu olho encheu d'água também. Olha aqui. O site Fatima.org, não sei isso aqui, divulgou um impactante relato de um acontecimento registrado no último dia da viagem de João Paulo II aos Estados Unidos em 1995. O relato é apresentado pelo padre Albert Brerne em seu artigo Uma Evidência Natural da Presença Real, a propósito de Jesus na Eucaristia. Preste atenção. Segundo o relato, o Santo Padre estava em Baltimore, visitando o seminário de Santa Maria, e quis fazer uma visita não programada ao seminário, à capela do seminário. Os responsáveis pela segurança pediram tempo para verem se não havia ninguém escondido. Percorreram imediatamente todas as dependências do edifício com cães farejadores, daqueles que ajudam a localizar pessoas em desabamentos de prédios e catástrofes naturais, a fim de certificar-se que não houvesse eventuais indivíduos escondidos na capela que pudessem fazer mal ao Papa. Os cães fizeram o trabalho preste atenção. Os cães fizeram o trabalho dentro da capela, supostamente vazia. Quando chegaram diante do sacrário, eles pararam e ficaram olhando fixamente, latindo, sem piscar, como procedem quando detectam uma pessoa escondida entre os escombros. De olhos fixos no sacrário, eles cheiravam, grunhiam e se recusavam a sair do local. Na visão do policial, para aqueles 3 cães, havia uma pessoa escondida dentro do sacrário. Os cães só se retiraram depois de receber ordens dos seus responsáveis. O Papa visitou a capela. Você que termina de ler esse artigo sabe responder. Quem estava escondido dentro do sacrário? Que os cães viram e o ser humano ainda duvida. Maravilhoso relato. Isso está no site, no Brasil, Aleteia. Você pode entrar lá. Aleteia é um site padre, pode entrar. Aleteia. Vários artigos.com. Aí lá você coloca cães farejadores, presença dentro do sagrado, uma coisa assim. É isso que está lá, só que dá o retrato do cachorro, né? O cachorro, né, numa grama. Meus irmãos, o cachorro que é cachorro, sentiu que dentro do sacrário tinha uma presença viva. E tem muita gente que olha para o Santíssimo, olha para a capela e não vê nada. É preciso que nós tenhamos aquela fé de São Tomé. Toda missa que participarmos, olhando para a Eucaristia, e que possamos dizer, meu Senhor, eu creio, Eucaristia é comunhão para a alma,
é comunhão para o corpo. Antes de fazer a exposição do Santíssimo, quero dar um testemunho meu, que a minha mãe está aqui, não me deixa mentir. O Lucas está aí? Com a Aline? O Lucas e a Aline são ministros da comunhão aqui. Eu operei na quinta. Eles foram levar a comunhão para mim no domingo. Levaram outras vezes, mas no domingo foi a primeira. E a operação que eu fiz não tem corte. Ele é por aqueles buraquinhos, né? Tem um nome complicado que eu não sei falar, mas aqueles buraquinhos. E o buraquinho que fizeram em cima do umbigo é um buraco maior. Tanto que é 4 pontos, os outros é um só. E no domingo de manhã eu acordei com uma dor nessa região que nada passava. Aí todo tomando remédio para dor, e pus comprimido debaixo da língua, o xará receitou uns fortes, eu estou tomando, e nada. Aí eu sentava quietinho, e o negócio está... Eu falei, meu Deus, eu falei com a minha mãe, não, mas aqui, ó, mas dá uma dor que nada passa. Mas aí, o que eu ia fazer? Eu sei, a operação é assim mesmo, né? O restabelecimento não é fácil. A operação não é tão complicada, mas o pós é complicado. Aí eu fiquei sentadinho, não vou nem mexer, mas não adiantava. O negócio estava doendo e latejando. Aí chegou o Lucas com a Aline, com a Eucaristia. Hora que estavam celebrando, eu falei assim, oh meu Deus, eu sei que eu podia pedir tantas outras coisas, mas se for o seu desejo para mim, que quando eu comungar, que eu tenha pelo menos um alívio, porque está doendo demais. Eu já enchi de anestésico, nada funciona. Eu não sabia. Mas quando eu comunguei, depois minha mãe me contou que ela também rezou por isso. Falou, meu Deus, está alívio as dores do Cristo aí, está sentindo diante de dor, não tomando remédio, nada. Eu estou dando o meu testemunho de vida. Não é 1 minuto depois, não é 5 segundos depois. Olha o que ele falou, ele celebrou. É engraçado, né? O ministro celebrando. Aí na hora, depois que ele leu o evangelho, ele falou assim, padre, o senhor quer comentar o evangelho? Eu falei, não vou comentar não, você pode comentar o evangelho. Ah, não, padre, faça isso comigo. Não, eu falei, não, vai lá, manda brasa. Aí ele comentou, é muito bonito, pessoal muito de Deus. Aí falou do evangelho, né? Comentou. Né? Aí chegou na hora da comunhão, a gente comunga na boca. Aí falou, dona Ana, corpo de Cristo, minha mãe, amém. Padre Cristo, corpo de Cristo, amém. Olha que ele pôs a hóstia na minha boca, que eu abaixei a cabeça, foi a última vez que eu senti dor pós-operatória, nunca mais doeu. Na hora, retirou. Gente, é a mão de Deus, não tem explicação. Como que numa questão instantânea, não, a dor foi diminuindo e meia hora depois ela sumiu. Ah, padre, foram os remédios que o senhor tomou. Não, doendo forte, a hóstia cai na língua, sumiu. Ele está. É presença real. Leia o milagre de Lanciano. É carne viva. Até hoje na cidade de Lanciano. Eles não sabem explicar como. É como se tirasse um pedaço da carne de alguém agora. Um pedaço de carne na luneta, do miocárdio, 5 pedacinhos de sangue no cálice, vivo. Me explica isso. A ciência fala, não tem como explicar. Como que um pedaço de carne fica vivo fora do corpo da pessoa? Como que há séculos atrás, milagre de Lanciano foi no século VIII. Até hoje, o sangue são 5 pedacinhos. No dia de Corpus Christi, o sangue se liquefaz. Tem a procissão, acabou a procissão, ele volta. Gente, não tem o que você falar. Como que você me explica que um sangue do século VIII até hoje fica num cálice, um sangue vivo? Não é um sangue morto, não é um pedaço de carne seca, é uma carne úmida do miocárdio. E no meio tem um rasgo que os cientistas falaram, eu não sei o que foi, mas foi algo, uma lâmina pontiaguda que cortou essa carne. Nós sabemos, foi a lança do centurião que abriu o coração de Cristo. São milagres estupendos da Eucaristia, e nós temos a Eucaristia perto de nós, e muitas vezes nós ainda não sentimos a presença real.